Diante de tudo isso que nós estamos expondo nessa relação entre lógica e hermenêutica, pautadas numa filosofia repleta de indagações, nós podemos destacar a função primordial do operador do direito, que é nada mais do que fazer justiça. E com isso eu indago a vocês o que é justiça. Teoria da justiça de John Rawls ou de Aristóteles. Esse fazer justiça, que é a função primordial do direito, pauta-se também na realização de uma prestação ou na oferta de uma prestação jurisdicional, buscando a equidade, que se encontra sempre voltada para o sentido que a lei escrita denota, sempre demandando uma elevada atenção, onde a norma posta, a norma ofertada, oferece possíveis lacunas em sua literalidade, abrindo espaço para uma possível dialética forense em sentido amplo. De falar em dialética forense é falar numa interpretação, é falar numa hermenêutica jurídica. De start, vemos que o direito, como um conjunto de normas escritas, permite diversas interpretações sobre um mesmo tema, sendo que o sujeito tem a sua análise subjetiva sobre o objeto a ser conhecido, e daí vão surgir as interpretações diversas sobre o mesmo assunto específico. Com isso, nós encontramos algumas expressões abertas em nosso ordenamento jurídico, tais como boa-fé, fins sociais, bem comum, moralidade. O boa-fé. O direito internacional, por exemplo, ele é todo pautado na boa-fé. Mas como eu posso identificar se uma pessoa está agindo de boa-fé ou de má-fé? É um caráter subjetivista previsto dentro do nosso sistema ou do nosso ordenamento jurídico. Os fins sociais. Será que os fins sociais ofertados pela figura do Estado são bons para todos? Se eles são sociais, eles são aplicáveis a toda a sociedade. Mas tudo aquilo que o Estado aplica para toda a sociedade é bom para mim, é bom para cada um de vocês, indistintamente, subjetivamente? E a moralidade seria um outro exemplo. O que é moral para mim, que é fruto da minha cultura familiar num primeiro instante, pode não ser moral para vocês que têm uma outra cultura familiar diversa da minha. Todos esses pontos, boa-fé, fins sociais, bem comum, moralidade, são elaborados pelo legislador, visando adequar-se a cada momento histórico, pois a interpretação se modifica com o caminhar dos tempos. Daí surge o conceito de direito que é pautado em cultura. A cultura muda, o direito muda, a interpretação também deve mudar para acompanhar todo esse processo jurídico de busca da verdade dos fatos. Porém, é salutar faz-se ressaltar que o método interpretativo, segundo Chaim Perelman, a argumentação é um processo racional. E todo arbítrio interpretativo tem um sentido, pois a fundamentação participa do processo de legitimação de um processo de sedimentação do discurso. Então eu pego o discurso jurídico, sedimento ele em várias partes para que eu possa fazer uma boa análise sistemática, analítica, extensiva ou até mesmo restritiva do texto legislativo inserido dentro do nosso sistema, inserido dentro do nosso ordenamento jurídico. E para que não aconteça arbitrariedades nessas formas argumentativas do direito, é que nós fazemos a análise hermenêutica de todos os discursos que cercam a nossa vida em sociedade, que estão repletos, por sua vez, de elementos internos e de elementos externos que compõem a nossa cultura. Neste sentido, nós podemos destacar, de forma simplória, 4 critérios em torno da interpretação e da sua compreensão. O primeiro deles é a plausibilidade argumentativa, quando sustenta premissas e embasa proposições jurídicas, de modo que todo ato
tem um sentido e que esse sentido deve sempre conter um respaldo jurídico. O segundo é a coerência entre os meios e os fins, e que tudo isso depende do cerne, depende de como se dá o entendimento de um determinado instituto jurídico quando ele é aplicado e interpretado para solucionar os conflitos, as lides, sejam elas de cunho prático ou de cunho estritamente social, de modo que vão basear-se, inclusive, numa tecnologia para trazer conceitos jurídicos amplamente conhecidos, amplamente aplicáveis neste momento histórico. O terceiro é a juridicidade, como conjunto de práticas textuais. Sustenta-se, cria-se e recria-se à medida que vive em dialética com outras práticas de sentido. Ainda mais a juridicidade vive da interação de sentido que pulsa no interior das próprias práticas de sentido que guarde para nós, que ostente para nós. A todo instante nós estamos sustentando, criando e recriando formas de interpretação de um mesmo texto para solucionação ou para solucionar as nossas lides, os nossos conflitos, para trazer uma solução de possíveis problemas. O quarto item é o ato interpretativo, e que esse ato interpretativo deve ser útil à medida em que ele concentra em si uma atenção constante entre aquilo que o sujeito entende como sendo correto e aquilo que é imposto por uma ideologia, seja ela social ou jurídica, que esteja vigente neste sistema, neste ordenamento a que nós estamos inseridos. No âmbito da lógica, a jurídica, da lógica, o direito ou da lógica jurídica, né? O direito, ele não é sempre admitido de uma forma pura, né? Esse purismo da lógica, ele traz consigo algumas premissas que às vezes se parecem como incontestáveis, mas todas as premissas jurídicas são passíveis de contestação ou de reinterpretação. Quando um desembargador ou até mesmo um juiz aplica uma determinada sentença, uma determinada lei, uma determinada premissa jurídica, muitas vezes nós entendemos de forma leiga que nós não podemos contestar aquilo, mas lembrem-se, nós sempre estamos no mesmo pé de igualdade. Não existe hierarquia dentro do poder judiciário para advogados, juízes e promotores. Por isso a importância da hermenêutica jurídica, por isso a importância desse interpretar dedutivo, indutivo, histórico e filosófico. Juntos, os quatro elementos são passíveis de contestação a todo instante. E isso vem reafirmar a ideia do dever ser do nosso querido doutrinador Hans Kelsen, quando ele estabelece a teoria do dever ser. Nós devemos ser dentro da nossa vida em sociedade. Para sintetizar de uma forma bem simplória, eu gostaria de dizer que a lógica jurídica, ela não pode ser resumida a uma lógica formal. O reducionismo dessa lógica jurídica, ele provoca um tipo de raciocínio que acaba comprometendo a aceitação da entrada e saída de valores que estão no universo das práticas jurídicas, o que pode prejudicar a formação de uma consciência mais aproximada à realidade da prática ou da teoria jurídica. Então a lógica jurídica, ela deve ser abrangente e não redutora, não reducionista. A sua aplicabilidade purista, quer seja dedutiva, indutiva, histórica, social, é importante para que nós possamos ter uma aplicabilidade do direito muito mais consciente e sempre fundamentada
teoricamente, e com isso eu faço referência ao nosso amigo doutrinador Luiz Alberto Vará, com o saber crítico e o senso comum teórico dos juristas. Assim, eu findo a nossa aula de hoje, espero que tenha sido de grande proveito para vocês. É um tema filosófico, é um tema que nos propõe uma diversa gama de reflexões. Espero que vocês estejam se adaptando bem ao nosso conteúdo. Quaisquer dúvidas, estou sempre à disposição nas minhas redes sociais. Fiquem à vontade para acessá-las e para entrarem em contato. E juntos vamos buscar novas formas de interpretação, de análise hermenêutica, lógica, que vão influenciar junto às questões filosóficas, indutivas, dedutivas e histórica. É sempre uma satisfação poder estar junto com vocês, discutindo, mesmo que brevemente, algumas temáticas de grande relevância ao nosso aprender jurídico. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula, um beijo no coração e até breve.